Olá, meu amigo, minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. Hoje, num ambiente mais descontraído, eu não vou colocar nenhuma imagem, como eu sempre faço com vocês aqui, porque nós já estamos bastante atingidos por muitas imagens que estão tirando o nosso sono, que a gente recebe pela internet, pelos grandes veículos de comunicação, pelas rádios, enfim. E hoje eu quero chamar a atenção de vocês no sentido da gente tentar conseguir se distanciar um pouco dessa atmosfera toda, para a gente compreender melhor o que está acontecendo e o que a gente pode fazer, inclusive, para aplacar um pouco dessa nossa aflição, né? Eu vou conversar com vocês sobre essas questões, tentando alinhavar aqui situações da realidade com situações que estão ocultas, que nós não estamos vendo, o que isso tem a ver com o nosso país, com a nossa realidade. Mas antes de mais nada, se você está chegando agora ao nosso portal, convido você a se inscrever. Você que é muito bem-vindo, é só dar o clique aí no símbolo que está aparecendo no seu monitor. Conheça os nossos outros vídeos também, compartilhe se você achar bacana. O seu joinha também é muito bem-vindo, é muito importante. E os seus comentários aqui, que são bem-vindos também no nosso portal, são sempre lidos, porque eles ajudam a gente a entender melhor o que está acontecendo no Brasil, inclusive em relação ao pensamento de vocês aqui no nosso portal. E me impressiona muito como é que a gente está tendo visões muito díspares, né? Muito diferentes diante de tudo aquilo que a gente está recebendo de carga de informação e emoção pelos grandes veículos de comunicação. A percepção que eu estou tendo assim, em relação a um grupo grande de brasileiros, e não só de brasileiros, né, na humanidade, é que nós estamos acompanhando esse drama que está acontecendo lá fora do Brasil como se estivéssemos numa novela. Só que nas novelas, ela tem um momento que tem um final. Nós não sabemos nunca quando será o final da novela, não sei os mais aficionados, né, que sabem o dia que vai terminar. Mesmo assim, as emissoras, às vezes, elas esticam mais a novela ou eles antecipam a novela, dependendo da audiência da novela. E nas novelas sempre tem um final feliz, tem sempre um casamento, um nascimento, beijos, abraços, enfim, festas, né? Só que aquilo que nós estamos vendo agora não é uma novela que promete um final feliz, não. Nós estamos vendo a repetição da história, a repetição de conflitos que tiram vidas humanas. E aí a gente ficar julgando tudo que está acontecendo como se fosse resolver ou ser resolvido com a nossa opinião, a nossa audiência, nós não temos um 0800 para escolher qual vai ser o final dessa novela, não. Nós não temos um 0800 para indicar quem vai sair desse reality show. A história está acontecendo independente da nossa vontade. E em relação à opinião pública, acontece um fenômeno inverso. Não é a opinião pública que está motivando a ação de governantes e de setores nevrálgicos no meio desse processo. É o contrário. São esses setores que causaram o problema, que contaminam, que direcionam a opinião pública. E aí a gente fica como torcedor. E hoje ainda os meios de comunicação no mundo inteiro, no Ocidente, aqui no Brasil, tentam transformar o cidadão numa espécie de torcedor telespectador. Eles ficam te informando com uma série de dados que nos induzem a uma conclusão romântica que é possível reverter uma situação realística. O que eu quero dizer com isso? Eles ficam dizendo, por exemplo, eu estou ouvindo no jornal da Globo News, a jornalista falando o seguinte: os ucranianos têm uma força militar infinitamente menor do que os russos. Eles não têm condição de superar os russos. No entanto, eles estão recebendo armamentos da Alemanha, da Polônia, dos Estados Unidos, para dentro do seu território. Bem, se ela já parte da premissa, e é uma premissa realística, que sem o mundo entrar numa terceira guerra mundial, que a Ucrânia não superará a Rússia, então qual vai ser o resultado dessa história? Existe algum analista, cientista político, que vocês tenham visto em algum lugar, que tenha declarado a seguinte frase: a Ucrânia vencerá esse conflito, a Ucrânia expulsará os russos? O que a gente tem ouvido falar muitas vezes é o seguinte: a Putin perdeu essa guerra, Putin está destruindo a Rússia, Putin está ficando isolado, a Rússia vai virar um pária mundial, enfim. Serão essas afirmações absolutamente verdadeiras ou elas também fazem parte de um jogo, né, de guerra midiática, que vai de um lado e vai de outro, como sempre aconteceu no mundo? Nessa história, eu sublinho a vocês sempre, não tem nenhum santo no meio dessa história. Os interesses que nós não enxergamos são aqueles que estão sendo jogados e para nós, enquanto sociedades, são apresentadas outras motivações, outras situações que legitimariam esse tipo de situação.
Os povos do Ocidente inteiro não estão percebendo seus problemas domésticos agora, porque estão todos focados no que está acontecendo lá no leste europeu, na Eurásia. E aqui no Brasil acontece a mesma coisa. Nós passamos agora por um período muito dramático aqui da pandemia no Brasil, onde nós não tivemos a responsabilização do presidente da República. É como se nós tivéssemos ficado vítimas de uma nuvem de insetos contaminados, de vírus, de micróbios, enfim, e o presidente não tivesse nenhuma responsabilidade. O fato do presidente ter nomeado um general para a pasta da saúde, isso foi uma coisa indiferente, isso foi naturalizado, ele não foi para a cadeia por conta de fazer uma coisa como essa. É como se ele tivesse colocado um enfermeiro para pilotar um Boeing com 300 pessoas, né? O enfermeiro pode ser muito bom na sua modalidade científica, no seu ofício, mas colocar uma pessoa de uma área para outra, sabendo que não terá nenhum desdobramento concreto, é você ter um comportamento assassino, que foi o caso aqui no Brasil. Não por falta de provas, né? As provas estão muito cabeludas contra o Bolsonaro. E eu já expliquei aqui várias vezes por que ele é protegido por esse sistema todo, porque o sistema está se nutrindo do roubo que está acontecendo contra o povo brasileiro na área econômica. Não foi por outra razão, nesse momento tão anestesiado que a gente se encontra, que o aumento nos preços dos combustíveis no Brasil surgiu exatamente agora. Porque nós estamos muito hipnotizados, nós estamos com as nossas emoções muito voltadas para essa questão externa, então a gente acaba perdendo muita energia nas nossas mobilizações para resolver os nossos problemas internos. E assim, a cada nova tragédia, a cada nova novela, nós vamos sendo empurrados com a barriga por esse sistema todo, e a gente acaba por não perceber as nossas injustiças internas, os milhões de brasileiros passando fome, ou com dificuldades de moradia, ou com a falta de acesso à saúde, acesso à dignidade, pessoas que moram debaixo dos viadutos, em barracas improvisadas, crianças sem escola, cidadãos sem absolutamente nada. Isso tudo acaba virando uma coisa secundária, né? A nossa aflição nesse momento, ela vai muito mais diante da nossa impotência diante desses noticiários todos. No plano pessoal, quando você está vendo uma criança no sinal, um idoso, uma pessoa com alguma deficiência, ou você faz um trabalho voluntário numa instituição, você faz doações, você consegue objetivamente fazer alguma coisa para diminuir um pouco essa dor interior que você tem. Mas nesse momento, quando você vê um conflito lá do outro lado, você só fica com a impotência e com a sensação que você não pode fazer nada e você fica torcendo por uma solução mágica, inclusive induzido pelos veículos de comunicação. Bom, eu estou fazendo essa volta toda, mas a gente não pode perder o que está acontecendo aqui dentro. Embora a situação lá fora seja gravíssima, e ela nos distrai aqui dentro, inclusive dos assaltos que eu tenho sublinhado aqui o tempo todo. E hoje, com muita alegria, eu vi aqui um artigo do Jânio de Freitas, que é muito respeitado, não preciso falar dele aqui, que vai na mesma direção que eu tenho ido esse tempo todo aqui com vocês. Ele diz o seguinte, aqui no texto dele, acho que dá para ver aqui, né? Vamos ver aqui. São crimes de antibrasileirismo, são muitas as formas de milícias, com meios e áreas diversos. Ele fala aqui, gente, eu sempre digo aqui que nós estamos nas mãos de gangsters, né? E isso não é um xingamento vulgar, porque de fato nós temos grupos que estão devidamente estruturados dentro do Estado brasileiro para assaltarem o povo brasileiro, para privilegiarem grupos econômicos muito poderosos. Isso explica, mais uma vez, porque eles empurraram a faca nas costas do povo brasileiro agora, num aumento de gás, num país que produz gás, nós não precisamos importar gás. Então, se a gente produz o gás aqui, a gente engarrafa o gás aqui, por que aumentaram o gás? E aí eles jogam nas costas do povo brasileiro que isso foi por conta do conflito, por conta da guerra, em função da guerra. E os bolsonaristas acreditam nisso. E a gente vai sendo anestesiado pelos grandes veículos de comunicação que retiram a responsabilidade do presidente da República, da equipe econômica, no assalto que a gente sofre todos os dias. Assim como eles fizeram na pandemia, que eles desresponsabilizaram o presidente da República, porque o nome dele nunca era citado objetivamente, eles estão desresponsabilizando em relação a essas coisas que estão acontecendo agora. É como se a Petrobras fosse um tumor contra o povo brasileiro. Ela pudesse extrair o que ela quisesse do povo brasileiro, motivado pelos acionistas internacionais, estrangeiros, pelos grupos empresariais nacionais, e a gente não pudesse fazer nada, quando é uma grande mentira. Foi o Pedro Parente, no governo de Michel Temer, que fez esse tipo de paridade com a moeda estrangeira e com o barril do petróleo lá fora. Isso pode ser revertido com mais uma atitude interna da Petrobras, mas isso não acontece porque nós não temos um presidente, nós temos um fantoche,
Um homem que simplesmente cria a balbúrdia no país para que a gente não veja o assalto do outro lado. E aqui na coluna do Jânio de Freitas ele diz: todas as propostas, na mesma linha que eu tenho falado para vocês, né? Todas as propostas que partem de Bolsonaro ou mobilizam o seu empenho, têm alguma ordinarice de seu interesse pessoal como motivação básica. Nem por isso a conduta por ele imposta à presidência é o que mais compromete o futuro do Brasil. A aceitação da tragédia nacional pela quase total coletividade dos influentes civis e militares é ela mesma uma tragédia maior por sua propagação incorrigível do futuro. Mais à frente ele está dizendo, porque ele está dizendo, né, o que nós falamos aqui. As instituições não estão funcionando a bem do Brasil, estão mancomunadas a partir da figura do senhor Augusto Aras, que funciona ali como o chefe da impunidade aqui no nosso país. Um homem que não fez absolutamente nada, nem uma vírgula contra um presidente da República, que é o principal responsável pelo genocídio que a gente teve aqui no nosso país e responsável também pela política econômica. Ou para que serve um presidente da República? É para ficar batendo palma e ficar resmungando, fazendo motociata, enganando pessoas, fazendo participação em cultos, fingindo que é cristão para engabelar uma parte do povo brasileiro? Enfim, ele diz aqui na frente sobre esse tipo de gangsterismo. Ele não usa essa expressão sou eu que uso sempre, mas ele fala coisas congêneres, né? Diz ele aqui: Bolsonaro e os deputados mercenários sob domínio de Arthur Lira, compõem uma espécie de milícia especializada em política como negócio imoral. Fizeram aprovar a urgência para um projeto de mineração homicida, a meio da semana, em deboche ao protesto de cantores. Mais à frente ele fala sobre cassinos, as quadrilhas, né, comandadas ali por congressistas que querem empurrar o cassino contra o povo brasileiro. A propósito, nunca se saberá o quanto custa a liberação que Arthur Lira empurra na Câmara para 69 cassinos, 6 mil bingos e 300 bicheiros empresariais. O Hélio Gaspari, ele fala para a gente na coluna dele sobre uma outra falácia, uma outra mentira, nessa coluna aqui, quando ele diz que vozes do agro contra a boiada. E no final da história ele está dizendo o seguinte, que nessa aprovação que o governo está tentando fazer agora, está conduzindo, para que haja garimpo em terras indígenas, para buscar potássio, isso é mentira, porque os próprios grandes grupos do agronegócio dizem, olha, o potássio está majoritariamente em Minas Gerais e Sergipe. Abrir garimpo ali é para inglês ver, é para facilitar mesmo outros negócios escusos. Isso os maiores grupos do nosso país. Então, gente, quando eu digo que nós estamos nas mãos de gangsters acobertados pelos grandes veículos de comunicação, eu não estou brincando. A diferença desses gangsters para os traficantes, os bicheiros, é que esses outros estão na ilegalidade. E esses outros estão usando do sistema para esfaquearem o povo brasileiro de uma forma desnecessária, com o beneplácito e a cumplicidade dos grandes veículos de comunicação, que omitem essas verdades que eu estou falando para vocês. De que o preço do combustível internacional não precisaria ser implementado aqui no Brasil. Isso é um assalto contra o povo brasileiro. A Petrobras ter tido um lucro de 106 bilhões de reais num país que está na miséria, num país que a economia não cresce, tem alguma coisa muito errada, né? Sou eu e você que estamos pagando essa situação. E lá fora, o que a gente pode esperar no final do nosso papo aqui para a gente tentar aplacar um pouco o nosso sofrimento e a nossa dor? Gente, se você tiver consciência que você tem uma doença e como é que você combate essa doença, você pelo menos sofre menos. Ou pelo menos você sofre sabendo o que está acontecendo. Em todas as guerras que aconteceram no mundo, teve um momento que houve uma rendição, porque um lado vai ficando muito enfraquecido e não resta outra solução, então é o desaparecimento do povo, né? A aniquilação total do povo. Se a gente pegar desde as histórias mais recentes, vamos pegar os Estados Unidos, vai pegar aqui a guerra de secessão deles, né? Enfim, eles estiveram ali o norte contra o sul, numa guerra fratricida, e o norte ganhou, e o sul teve que se render. E o Sul teve que pagar indenizações para o Norte por todas as despesas que o Norte gastou combatendo o Sul, dentro de um mesmo país. A gente teve, em 1870, os franceses tentaram invadir ali a Prússia, que não era a Alemanha ainda, com medo deles se unificarem e virar uma potência. E não adiantou, eles invadiram, os alemães se uniram, depois fizeram a sua nação, derrotaram os franceses e ainda pegaram um pedaço do território francês, a região norte da França, e os alemães abocanharam, né? Se a gente pegar a Primeira Guerra Mundial, os alemães se renderam, eles tiveram ali que colocar as armas, porque ficaram
totalmente destruídos. E se recuperaram, fizeram depois da Segunda Guerra, impuseram uma rendição contra os franceses, que também ficaram totalmente destruídos, e depois vocês vejam o que aconteceu com a França renasceu. Depois a Alemanha se rendeu também. O que é a Alemanha hoje? Eles fizeram tudo isso para evitar uma continuidade de morticínio. O Japão se rendeu também para evitar uma continuidade de morticínio. Agora a gente fica aqui bombardeado pelos veículos de comunicação, acreditando em milagre. Aí você vê o jornalista dizendo assim, bota lá o presidente da Ucrânia, estamos impondo baixas violentas aos russos. Tá de brincadeira? Se não está tendo apoio da OTAN, se não há uma terceira guerra mundial, como é que vocês que estão defendendo esse tipo de ideia, que a Ucrânia pode superar, como é que vai ser feito algum tipo de situação? E aí eu estou fazendo alguma torcida? Eu estou simplesmente colocando os fatos históricos, como é que eles se dão. Não é por outra razão que cada vez mais que a gente vai tendo um prolongamento dessa situação, só o povo ucraniano que morre, só o povo ucraniano que entra pelo cano. E é o povo ucraniano que vai acabar pagando essa conta de uma forma muito mais cara, como eles estão pagando agora, e vão pagar pelo seu futuro. Porque não pensem vocês que os países que vão reconstruir a Ucrânia vão fazer isso de 0800, se eles não estão interessados em abocanhar nacos muito grandes da reconstrução da Ucrânia, apoderamento de reservas importantes da Ucrânia, de questões do seu subsolo, enfim, de toda a diversidade que eles puderem produzir, como eles fazem, como os vencedores sempre fazem em todos os momentos. Então nós estamos sendo conduzidos agora a uma crença absolutamente fantasiosa de que uma nação, de uma forma muito desprestigiada militarmente, ou muito minoritária militarmente, que ela possa fazer alguma coisa para reverter essa história a ponto deles expulsarem os russos, eles derrotarem o exército de Putin, derrotarem Putin, fazer Putin ser deposto. É um romantismo muito grande, gente. Não existe, infelizmente, para as pessoas que estão achando que nós estamos diante de uma novela, nós não estamos diante de uma novela. E dizendo assim para vocês de uma forma bem franca, bem direta, quanto mais esse conflito se arrastar, mais o povo ucraniano vai sofrer. E não adianta a gente ficar se dividindo aqui no Brasil, condenando a visão de um, condenando a visão de outro, porque nós somos, infelizmente, apenas espectadores manipulados no meio dessa história toda, para que a gente, ao mesmo tempo, reforce cada vez mais investimentos militares que enriquecem grupos poderosíssimos e não percebamos os nossos problemas, as nossas chagas internas. Torcendo, né, é o que nos resta aqui, se a gente puder ficar jogando alguma força espiritual, a gente pode torcer para esse troço acabar logo, para essa guerra acabar logo, para que as coisas sejam resolvidas ali, que se resolva com tratados o que vai acontecer no meio dessa história toda e que menos pessoas morram, percam a vida e que a nação ucraniana possa se reerguer, assim como todas as outras nações que passaram por agruras muito pesadas, né? Fique esperto, viu, meu amigo, minha amiga? Não fique se deixando levar apenas pelas emoções que os telejornais estão passando para a gente, porque eles estão escondendo um jogo muito pesado que acontece por trás. Eu fico por aqui mais uma vez, gente. Um grande abraço e a gente se encontra no nosso próximo encontro, quem sabe já com alguma novidade sobre a paz, né? Um grande abraço, tchau.